a respeito de Big Techs. O primeiro de fato, sobre o PT não saber usar as estratégias das redes sociais. A gente viu um episódio bem claro sobre isso. Se eu estiver errada, foi na semana passada, quando o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, foi até a Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos para duas comissões sobre o decreto que aumentaria o imposto, o IOF. E nisso, depois, o ministro Fernando Haddad chegou a falar que seria impossível o deputado Nicolas Ferreira conquistar 3 milhões, produção, se eu estiver errada no número, me corrijam. Mas Haddad disse que seria impossível que Nicolas conseguisse 3 milhões de visualizações no vídeo dele sobre o INSS, sendo que não existe tanta gente no Brasil. Depois, Nicolas fez ali uma piadinha no final da comissão, dizendo que o ministro não entende 300 milhões. Usei, de fato, um número muito mais baixo. 300 milhões de visualizações. Depois, Nicolas fez uma piadinha dizendo que o ministro sequer entendia como funcionava uma rede social, ou seja, o vídeo pode ter sido assistido, claro, por mais de uma pessoa ou pela mesma pessoa mais de uma vez, alcançando esse número aí que de fato é enorme, de 300 milhões de visualizações. Então, sugiro que o ministro Fernando Haddad participe do workshop das Big Techs. E o segundo ponto Big Techs não dão ponto sem nó. Procuraram o presidente Lula e procuraram o parlamento num momento em que o Supremo Tribunal Federal vem discutindo a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil, que quer dizer o quê em português claro? Se as plataformas vão ou não vão ser responsáveis pelo conteúdo que terceiros postam nas suas plataformas. Elas não dão ponto sem nó e vêm procurando parlamentares e ministros para tentar mudar um pouco esse contexto. Lembrando, Milena, que quem fez a maior pressão para que esse assunto voltasse a ser discutido no Supremo Tribunal Federal foi o próprio presidente Lula, né? Exatamente, Neila. E o presidente também, o Palácio do Planalto, Neila, está articulando nesse momento também um outro projeto de lei que ficou... A gente teve no ano passado, o relator desse projeto foi até o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Ele relatou aquele polêmico PL das fake news, que não teve andamento na Câmara. E o que o governo fez? O governo, além dessa questão do STF, o governo preparou um outro projeto que regula também as redes sociais. Esse projeto está onde? É do Ministério da Justiça, nesse momento está na Casa Civil e vai passar pelas mãos do presidente Lula nos próximos dias. E o governo é muito preocupado com essa questão da regulação das redes sociais. Como você bem disse, isso foi assunto do jantar do presidente da China, da primeira-dama, do presidente Lula. Teve toda aquela polêmica sobre a primeira-dama ter interferido ali no jantar. Mas a questão é que, de fato, isso é uma preocupação para o presidente Lula. Não à toa, ele pressionou o STF e o governo também corre por fora fazendo outro projeto de lei. Só que agora, Neila, o governo está com um novo discurso sobre esse projeto de lei que eles estão elaborando, que discurso? Olha, a gente está fazendo um projeto para proteger as crianças, para proteger o seu filho, para proteger o que seu filho está vendo na tela do celular. Então, é esse argumento, é essa nova roupagem que o governo vai dar. Não é a ideia de que a gente vai acabar com a liberdade de expressão, não é essa ideia. É essa ideia mesmo de proteção, de um projeto que vai conseguir fazer esse serviço mesmo, inclusive de impedir a população de cair em golpes que existem na internet. Então, o governo não só está correndo pelo STF, pressionando o STF, como também corre por fora com esse projeto de lei que deve ir para o Congresso Nacional, que eles querem mandar para o Congresso Nacional e enviar ainda até o mês de agosto, mais ou menos, pelo que eu apurei. É uma grande preocupação essa questão da regulação das redes para o governo Lula, especialmente por causa de 26, porque o que eles dizem é o seguinte, a gente vai ser vítima de muitas fake news, de informação que não são verdadeiras, então a gente tem que regular, e isso tem que regular essa questão. Só que, como você bem disse, antes precisa entender, né? E existiu a plataforma procurando o governo, não é à toa que está procurando, tem 2 pontos aí, tem essa questão do STF, tem um projeto de lei do próprio governo também, mas existe essa questão do governo, de seus aliados precisarem de ajuda. Eu lembro que quando o ministro entrou em janeiro, o ministro Sidônio Palmeira, que entrou no lugar do Paulo Pimenta, o PT chegou a fazer uma espécie de curso, uma plenária, né, com os deputados para
dar dicas básicas. O que eu converso com o pessoal da comunicação do PT é que existe uma falta de coordenação, inclusive, dos conteúdos que são postados por integrantes do governo Lula e que o Sidônio teria orientado eles, inclusive, a ter uma coordenação. Exemplo, hoje o governo vai falar sobre OF, que todos os parlamentares, todos os integrantes ali do partido façam publicações sobre isso, repostem as publicações do presidente Lula. Então, existe uma grande falta de coordenação e de domínio mesmo do assunto, de como é que funcionam essas ferramentas. E essa declaração do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é um exemplo disso, porque ele vira ali um motivo de piada do Nicolas Ferreira, ele que é o ministro da Fazenda. Então, Neila, até 2026, essa questão da regulação das redes é um assunto muito importante para o governo e vai dar muito o que falar com os 3 poderes envolvidos, porque vai sair do Executivo e vai para o Congresso Nacional e a gente vai discutir essa questão, esse projeto do governo, esse novo projeto reembalado, né, do PL das redes sociais. Então, é muito assunto aí, essa questão das Big Tech sempre causa discussão dentro do governo, mas o presidente Lula tem defendido sempre uma regulação. Neila. Milena, sabe uma coisa que eu me lembrei também e que eu confesso a vocês que estão nos assistindo que eu preciso apurar isso melhor, que na semana passada eu estava em um evento e o pessoal do Ministério da Justiça disse que estava em vias de mudar, não sei se já mudou, em vias de mudar a classificação indicativa de produtos que são consumidos por crianças e por adolescentes e isso, claro, encaixa nas redes sociais. Se uma rede social como o Instagram, por exemplo, ou o Facebook tem ali a classificação indicativa modificada, você imagina a quantidade de usuários que a Meta vai perder e você imagina o tipo de blindagem que a Meta ou qualquer uma das Big Techs vai ter que fazer para evitar que essas crianças entrem nas redes sociais e consumam produtos que não são para a idade dela, ou seja, mais um problema aí para as Big Techs que precisam de fato negociar com seus lobistas aqui na esplanada dos ministérios. Exatamente, né? Eles vão ter muito trabalho, porque... E essa questão é uma questão que pega. Eu acho que esse discurso do governo, ele vai conseguir mesmo atingir quem está em casa. Olha, a gente está cuidando do que seu filho vê na tela, do que seu filho está consumindo na tela. Esse é o maior apelo, né? Esse é o maior discurso do presidente Lula hoje. Eu não estou tirando a sua liberdade, não estou tirando o direito, o que você pode pesquisar, não estou interferindo nisso. Eu quero interferir no que o seu filho está vendo, eu quero proteger o seu filho, eu quero te proteger de levar um golpe. Então, essa regulação vai mudar como você disse, Neila, muda muitas questões ali e as plataformas vão precisar atuar, vão precisar conversar com o governo, vão precisar conversar com os parlamentares. Eu lembro que na época do PL das fake news, eu cobria o Congresso Nacional, eu cobria o andamento do projeto, conversava muito com o relator na época, Neila, e era muito lobista, muitos representantes das plataformas estavam lá no Congresso Nacional, fizeram assim uma caravana mesmo para tentar derrubar o projeto e conseguiram na época. Com esse novo discurso e com essa nova forma com que o governo trata a roupagem, o governo trata o projeto, a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas, mais uma vez, vai dar o que falar, porque interfere aí em Big Techs, em Instagram, em recursos, em ferramentas que são muito utilizadas pela população brasileira, que crianças de fato usam e que pode sim ser ferramenta muito perigosa na mão de uma criança, claro. Assunto que não morre aqui, a gente continua acompanhando e eu te agradeço muito, Milena. Obrigada mais uma vez pela análise e pela participação com a gente aqui no Boletim. Obrigada, Neila, e obrigada para quem está assistindo a gente.